clima está jogando uma mala passada, não só aqui no Brasil, no Peru e em outros países está também essa mudança climática afetando bastante. Então, compreendendo isso, vamos a começar com os que estamos, para não atrasar também o evento, porque temos um horário aqui no Centro Cultural. Essa é a nossa primeira atividade do ano. Para quem não sabe, a equipe de Base Guarmis, Convergência das Culturas, tem uma parceria com o Centro Cultural de São Paulo e fazemos uma atividade por mês, a segunda terça de cada mês, aqui nesta sala normalmente. As atividades são de diferentes tipos, culturais, artísticas, políticas, como esta que nos trouxe hoje aqui. E como é uma atividade política, eu vou começar falando da data que é hoje. Hoje é 14 de março, lembramos da maravilhosa Marielle Franco. Hoje é uma data que entrou para a história política do Brasil. 14 de março de 2018, um atentado vitimou a vereadora pelo Rio de Janeiro e ativista pelos direitos humanos Marielle Franco e seu motorista Anderson Pedro Gomes. O carro em que Marielle estava e que era conduzido por Anderson foi alvejado por 13 tiros no centro do Rio. Marielle, que foi a 5ª vereadora mais votada naquela legislatura, tinha acabado de sair de uma roda de conversa com mulheres pretas e foi assassinada com 4 tiros na cabeça. Mulher, negra, mãe, lésbica, criadora da Maré, socióloga, militante pelos direitos das mulheres, dos negros, dos favelados, das pessoas LGTB. Ainda em 2018, a reportagem, os jornalistas fizeram um breve perfil da Marielle e mostraram sua trajetória e todas as causas que inspiravam e mobilizavam a todas as mulheres no mundo. 5 anos depois, infelizmente, o crime ainda não foi totalmente elucidado. Apesar dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz estarem presos, acusados de terem feito os disparos, há uma pergunta que continua sem resposta: quem mandou a matar Marielle e Anderson? Hoje existem várias atividades aqui em São Paulo, em Brasília, em Rio de Janeiro, que homenageiam a Marielle e Anderson. E sabemos também que o Instituto Marielle Franco, que foi criado e dirigido pela família da vereadora, está aceitando cadastros de ONGs, organizações, instituições que queiram participar destas homenagens que vão a ficar todo o mês de março, para todos nós sabermos. Marielle presente. Exato. Bom, agora sim vamos a começar com nossa roda de conversa. Hoje estamos aqui com a Soledad, a Flávia e a Giovana. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Vou apresentar brevemente elas. E depois eu vou fazer uma pequena introdução, porque o tema é bastante complexo e para quem não conseguiu acompanhar todos os fatos que aconteceram, nem por culpa de vocês mesmos, é porque também a mídia às vezes não cobre todo o que acontece nos países irmãos do Brasil. Então vou fazer uma pequena introdução, tipo uma cronologia dos fatos, antes as meninas fazerem uma análise mais profunda do que está acontecendo, do que ainda está acontecendo no Peru. Então temos hoje conosco a Soledad Raquel de Espanha. Ela é peruana, formada em Serviço Social na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. É mestre em Políticas Públicas e Gênero na Universidade Nacional de São Marcos, com experiência de trabalho no Brasil e Peru, em organizações públicas e privadas, Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Universidade Caetano Heredia no Peru, Caritas do Peru, Unicef, entre outras instituições. Obrigada, Soledad, por estar aqui. Também está conosco Flávia Loz de Araujo. Ela é professora convidada do curso de pós-graduação em Política e Relações Internacionais da Fiesp, é doutoranda pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, é pesquisadora do Observatório de Regionalismo e do grupo Rede de Investigação em Política Exterior e Regionalismo. Integra o grupo de reflexão sobre integração e desenvolvimento em Latinoamérica e Europa e o Centro de Estudos Siglo, Cidades Globais. Desculpa se falei algo errado. Está tudo bem? Bem-vinda, Flávia. E temos também a Giovana Moya, que acho que vocês conhecem ela. Ela é membro fundadora da equipe de Base Guarmis, estudante de Sociologia,
Ela é ativista em São Paulo, mulher imigrante, descendente de quechuas, e hoje todas elas nos vão ajudar a compreender desde seus diferentes olhares o que está acontecendo no Peru e se isso que está acontecendo no Peru responde também a outras coisas que estão acontecendo a nível regional e internacional também. Então vamos lá com a cronologia. Eu vou tentar não falar muito rápido, porque às vezes eu falo então se estou indo muito rápido, você vê. Tá? Vou tentar não falar muito rápido, ninguém está com prisa, estamos tranquilos com os tempos, tá? Estamos bem tranquilos, então vou tentar. Vou fazer uma cronologia desde que começou o conflito, que para falar a verdade, os conflitos no Peru, a origem é de muito tempo atrás. Poderíamos até falar da colônia, da época da chegada dos espanhóis, mas não vou conseguir ir tão atrás. Vamos a falar assim especificamente do que está acontecendo agora, que responde a problemas sociopolíticos dos últimos 20 ou 30 anos, sim, mas vou partir do dia 7 de dezembro de 2022. Aquele dia, Pedro Castillo tenta dissolver o Congresso antes de uma terceira tentativa dos legisladores do impeachment. Em resposta, os legisladores o removem do cargo e empossam seu vice-presidenta como sua sucessora. Castillo é preso por acusações de rebelião e Dina Boluarte se torna a sexta pessoa a governar o Peru nos últimos 6 anos, a primeira mulher presidenta. Dia 12 de dezembro de 2022, os governos de México, Argentina, Colômbia e Bolívia se alinham a favor de Castillo. 14 de dezembro de 2022, o ministro da Defesa do Peru anuncia estado de emergência nacional por 30 dias, militarizando o país, impondo um estado policial em meio de protestos contra a destituição do presidente Castillo. Nestas manifestações morrem 7 pessoas, especialmente na cidade de Andahuaylas. Dia 15 de dezembro de 2022. Enquanto isso, no primeiro dia do estado de emergência, 7 mortes foram registradas em Ayacucho. Também 2 mortes no norte do país. Desta forma, neste dia em que as Forças Armadas assumiram o controle das ruas, o número de mortos dobrou. Estamos falando já de 15 e 16 mortos. Os protestos estavam aumentando em várias cidades, mas especialmente nas cidades andinas do Peru. Desde janeiro de 2023, 18 mortes em Juliaca. Entre a anterior data e essa data, tem um período das datas de Natal, Ano Novo, onde aconteceu como uma espécie de trégua, por isso não tem muitas informações dessas datas. Mas no dia 10 de janeiro acontecem 18 mortes em Juliaca. Juliaca é uma cidade que pertence à cidade de Puno, em Peru. 17 civis e um policial. Um ativista de direitos humanos falou: o que aconteceu ontem foi realmente uma massacre. As manifestações contra Boluarte continuam e há inúmeras estradas bloqueadas em 13 das 24 regiões do país. Dia 12 de janeiro de 2023, foi revelado que a Polícia Nacional do Peru recebeu 31.615 cartuchos e granadas de gás lacrimógeno em contratos assinados entre o dia 20 e 27 de dezembro de 2022. Tem dinheiro para comprar esse material. 19 de janeiro de 2023. 2 mortes em Arequipa em meio de confrontos ocorridos nas proximidades do aeroporto. Além disso, foi registrada a morte de 7 cidadãos haitianos em Desaguadero, cidade localizada a quase 4.000 metros acima do nível do mar. O ACNUR explicou que os 7 haitianos ficaram presos, expostos à adversidade climática e com acesso limitado a serviços básicos. 20 de janeiro de 2023, um contingente policial invadiu violentamente com tanques, gás lacrimógeno e um helicóptero o campus da Universidade de São Marcos, que se tornou um refúgio para dezenas de cidadãos das regiões da Serra Austral que vieram para a capital para marchar contra o governo de Dina Boluarte. 200 pessoas foram detidas arbitrariamente, sem acusação formal, sem direito à defesa, maltratadas, insultadas e acusadas de ser terroristas. 29 de janeiro de 2023, primeiro falecido em Lima, Víctor Santisteban Yaxavita. Aqui coloquei o nome dele porque as câmaras demonstraram que ele não estava atacando os policiais, não estava violentando a ninguém,
estava com um grupo de brigadistas quando um polícia disparou direito nele. 12 de febrero de 2023, a Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, en un relatorio preliminar, sustentó que en Juliaca fue dado tratamiento de guerra y violados los derechos humanos. 15 de febrero de 2023, a Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos presentó un relatorio definiendo las acciones del Estado peruano como crímenes contra la humanidad. 19 de febrero de 2023, fue anunciado que el gobierno daría 50.000 soles a las familias de los fallecidos y 25.000 soles a los feridos graves. Mas, ni el Estado ni las Fuerzas Armadas reconocen la responsabilidad de las muertes. 19 de febrero de 2023, fue anunciado que el gobierno daría 50.000 soles, disculpe, que se llama 23 de febrero de 2023, o Ministerio de Relaciones Exteriores de España, a pedido da Amnistía Internacional, anunció a suspensão da venda de equipamentos de controle de disturbios para a Policía Peruana. 27 de febrero de 2023, miembros del colectivo de extrema derecha Resistencia atacan a jornalistas de la Panamericana Televisión y de TV Perú cuando eles cubrían conferencias da Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. No es la primera vez que ese grupo ataca a todos los grupos que defienden los derechos humanos y a diferentes jornalistas. 1 de marzo de 2023, o Escritorio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos solicitou informações ao governo peruano após receber informações sobre o uso excessivo da força, prisões arbitrárias durante as mobilizações. 5 de marzo de 2023, na cidade de Puno, em Ilave, uma patrulha do Exército retorna a sua base após a reclamação de vários cidadãos por sua presença no local, uma comunidade aimara. Apesar de vários deles não saberem nadar, receberam a ordem de atravessar o curso do rio Ilave. Membros da comunidade aimara desceram o rio para resgatá-los, apresentaram hipotermia e foram levados ao hospital. Resultado, 6 soldados mortos. Com esse número, neste momento, chegamos a mais de 60 mortes em 3 meses. 8 de março de 2023, durante as marchas pelo Dia Internacional da Mulher, várias organizações sociais de mulheres camponesas se mobilizam em Puno e Juliaca contra as intervenções policiais contra as mães aimarás mobilizadas em Lima. Protestos contra o governo também foram registrados em algumas cidades como Lima e Cusco e violentadas as mulheres pela polícia. 13 de março de 2023, Puno retoma a greve por tempo indeterminado e exige ao governo o fim da militarização da cidade. A cidade ainda está militarizada. Acho que não é a única, mas é a que tem a maior quantidade de soldados nas ruas. Esse é um resumo, tem vários fatos que não estão aqui, porque seria muito extenso, então eu coloquei assim o mais importante, mas tem várias coisas aí que aparecem de um jeito constante, né? A violência da polícia, violência contra periodistas, da própria polícia, contra jornalistas, contra civis que não estavam fazendo nada, que não estão violentando dentro das manifestações. E isso nos leva a algumas perguntas que eu vou jogar assim um pouco para nossas palestrantes. De cara a este cenário, podemos falar que estamos frente a uma ditadura? Essa é uma primeira pergunta, porque já vários analistas políticos e especialistas colocaram essa pergunta no debate, né? É uma ditadura ou é uma democracia fraca com militares nas ruas? O que é atualmente, né? Porque a presidenta está constitucionalmente dentro do cargo, mas as Forças Armadas com ela, o Congresso, os parlamentares alinhados com ela, especialmente os que são da direita extrema, e ela supostamente não era da extrema direita, mas aqui as palestrantes vão explicar melhor que eu essa pergunta, assim, uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta, será possível recuperar a democracia no Peru? Estamos falando já de 3 meses e mais de 60 mortos. Será possível recuperar a democracia? De que forma estão presentes os fenômenos de discriminação e racismo? Né? Falamos várias vezes que a população mais afetada foi aquela das cidades andinas. Esta crise
política no Peru responde também, talvez, a um contexto de mudanças sociais e políticas a nível regional e internacional? Então, agora sim, eu vou tomar água e vou convidar a Soledad para começar essa roda. E queria falar também que depois de fazer uma roda de falas, podemos abrir as perguntas. Então, são super bem-vindas, vou falar bem-vindas e bem-vindo a fazer alguma colocação, não só uma pergunta, talvez um comentário, uma informação, tá bom? Obrigada, Sandra. Eu gostaria, antes de iniciar esta fala, eu gostaria de compartilhar com vocês duas emoções que me vêm nesse momento. Uma primeira emoção, uma primeira manifestação disso, estar com vocês, poder conversar com você o que está acontecendo no meu país. E outra reação também, nesse momento da minha emoção, dos meus sentimentos, é ter que falar do meu país com dolor, um profundo dolor. Agora, por quê? Porque eu também sou indígena. Porque eu também he sentido, minha família, meus pais, meus avós han sentido o que é, digamos, ser vítima de violência, vítima de discriminação, vítima de racismo. Então, eu queria compartilhar com vocês, agradeço isso, e é importante manifestar isso porque, de alguma maneira, isso quero levar a vocês para vocês divulgar, se solidarizar com a gente. Bem, Sandra manifestou, isto ainda não acabou e achamos que ainda vai demorar muito mais do que pensava. Então, eu queria fazer a primeira pergunta em relação a que governo é esse que está indo, né? Essa primeira pergunta. Na verdade, se a gente fosse aprofundizar o que é democracia, dentro dos parâmetros ou dentro dos conceitos liberais, que é democracia? O mínimo, digamos, muito sentido comum disso é fazer com que se cumpra com as constituições, o básico, o elementar. Então, meu país, esse governo que está aí, não está respeitando nem a própria Constituição de futebol, porque há algumas questões em relação a essa Constituição que garante o direito de ser sujeito de direito, o direito ao protesto. Então, se não existe o direito ao protesto, então onde está essa democracia? De que democracia estamos falando? Quando temos umas forças armadas que estão massacrando, assassinando o povo com armas de guerra, de que democracia estamos falando? Onde agora se está sequestrando ao jornalista, justo comentava com Sandra, que um jornalista que publicizou um fato grave, que podemos compartilhar depois com vocês, e um jornalista de um jornal, não falamos de esquerda, não, um jornal liberal que está aí no sistema, ele está sendo perseguido. Então, de que democracia estamos falando? Onde se dá tiros de maneira livre, sem dia seguinte a presidente está desmentindo, quer dizer, está negando, é uma negação permanente, nega, a ONU mesmo já chamou a atenção a ela e ela negou. Sua própria ministra de Relações Exteriores falou de que não tem nenhum indício de terrorismo, porque esse é o pretexto. Não tem nenhum indício de terrorismo. Então, de que democracia estamos falando? Então, mas além das diferenças dos conceitos que os especialistas possam falar, eu considero, desde minha percepção, desde meu conhecimento, penso de que estamos vivendo um governo cívico-militar. Cívico por quê? Porque está formalmente a presidência, porque ela, para assumir logo da saída do presidente Castillo, logo do suposto, não é todo um debate. O
tema de castigo, que em algum momento vamos ter que colocar quando falemos do racismo. Então, em esse contexto, digamos, a presidenta agora, ela legalmente dentro dos parâmetros da suposta democracia, ela se mantém porque tem o respaldo de todos os poderes. Imaginem vocês brasileiras, em toda esta luta para que se garante o triunfo de Lula, quanto sofreram vocês? Quanto passamos para garantir? Então, no Peru aconteceu algo similar. Então, se hace negação à realidade, o fake news está rolando assim, de maneira incontrolável, não temos mecanismos. A mídia, se eu falava com a companheira brasileira, se a mídia é podre no meu país, além de ser podre, pior, ela é delinquente. Ela é do pior que podemos ter na América Latina, porque eu conheço várias mídias em vários lugares da América Latina. Então é o pior, o mais nefasto. Então quem está fazendo algo para difundir é a mídia alternativa, que são os coletivos alternativos que estão divulgando. Se a gente tem que agradecer a isso da internet, desta tecnologia, algo bom a gente está tirando disso. Então, nesse contexto, além do Congresso estar apoiando praticamente al 70% todas as medidas, negando as possibilidades de que seja dito a verdade, que renuncie, porque o povo quer a saída da Dina e quer a renúncia dos congressistas. Não queremos. Hoje escutei a última pesquisa, 78% do povo peruano quer a saída da Dina. 92% quer que esse Congresso vá embora. Então, quando falamos de democracia, é importante tomar em conta esses elementos. Então, vem a questão dos militares. Nunca na história do Peru, os militares têm tanta força, têm toda a liberdade para matar. Liberdade para prender, liberdade para torturar, liberdade para tudo o que for possível, inclusive intimidando as organizações de direitos humanos. Quando foram várias comissões de solidariedade de outros governos, de outros países, foram praticamente seguidos para que não façam tomas, foram impedidas. A mídia internacional foi muito violentada também, foram vítimas também, foram feridos também das mobilizações. Então hoje vemos a força desse grupo civil e quem está atrás de tudo isso aí vem o debate da democracia também. Quem está atrás de tudo isso é o fujimorismo. Esse governo que está aí é o retrato do que teria sido se a Keiko Fujimori teria ganhado. Esse é o que está acontecendo. Então, por outro lado, as Forças Armadas. Então, nessa perspectiva, minha opinião é que o governo estamos vivendo momentos cívico-militares com muita repressão. Então, estamos já ao fio de perder o mínimo que podamos ter em termos de democracia. Eles estão fazendo segmentos a milhares de lideranças de todas as regiões do país. A todas, e aí indiscriminadamente a todas. Eu sou, esses dias atrás me falaram sobre a estão te seguindo a você também. Então, quer dizer que está extrapolando os níveis de seguimento e repressão para todos, para calar. Então, isso não vai acontecer. Não é? Então, em relação ao que eu denominaria a questão, você se responde a seguinte pergunta. Isso, Obrigada. Obrigada, Soledad. Flávia. Funcionando, estão me ouvindo? Boa noite a todos e todas. Meu nome é Flávia, né? A professora Alexandra me apresentou, mas queria aproveitar esse momento da fala para dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou professora de Relações Internacionais e meu mestrado eu fiz sobre a política externa do Evo Morales. Foi aí meu contato
com os povos originários andinos, que é uma coisa que é até pouco estudada aqui no Brasil, né? Eu vou falar um pouco disso, de como o Brasil é muito voltado para si mesmo, né? A gente olha pouco para os nossos irmãos e irmãs aqui latino-americanos. Essa é uma questão que eu trago muito para os meus alunos. Então foi assim que eu conheci pela primeira vez a cultura quechua, aimara, superficialmente, óbvio, né? Me chamou muita atenção a primeira vez que o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, esteve numa reunião da ONU e ele levou uma folha de coca, já faz muitos anos, não sei se vocês lembram disso. E eu pensei, nossa, um homem que faz isso, que força que isso tem, né? Primeiro para chegar como o primeiro presidente descendente de povos originários à presidência, e depois para ter um gesto desse em plena Assembleia da ONU, né? Então foi isso que me chamou a atenção, e aí eu não sabia nada e fui atrás. Então é com muito respeito, muita reverência até que eu sento nessa mesa para falar do país de vocês e por essa oportunidade que vocês me dão de debater esse tema, em que eu aprendi tanto com essa cultura. Eu vou falar do Peru, né? Mas eu aprendi na Bolívia, inclusive as formas de organizações políticas que a gente nem imagina que existem entre esses povos originários andinos. E aqui no Brasil a gente ignora parte dessa história e que tanto tem a ver com a gente, né? Até estava conversando com a professora Soledad antes de começar, as semelhanças e as diferenças, né? Mas tem vários paralelos que dá para a gente fazer com essa história, quando a gente pensa mesmo no Brasil, que o Brasil fez e faz com os seus povos originários e tudo mais. Então, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. E, voltando para a pergunta que a professora Sandra fez, se é uma ditadura, eu concordo com a professora Soledad, que a gente tem hoje no Peru e é uma situação que se repete em outros países da América Latina, infelizmente. Você tem uma democracia formal, então, dentro ali da institucionalidade, está funcionando. Você tem uma vice-presidente que assumiu, você tem um congresso que funciona, que tem uma aprovação baixíssima, quase 7% só dos peruanos e peruanas acreditam no congresso, né? Assim, as instituições totalmente desmoralizadas, mas olhando do ponto de vista de uma democracia formal, está funcionando. Agora, para quem funciona? E aí, quando você olha para as elites limenhas, para a parte da população branca, classe média, média alta, que vive em Lima, então funciona. Agora, quando você olha para o restante, para 90% do país, é essa situação que vocês colocaram. E o que eu achei interessante é que quando você lê mídias de fora do Peru, qual a mensagem que passam? Mas o Peru é a economia que mais cresce na América Latina, vai muito bem, é um país que está assim voando, né, em termos econômicos. É isso que você escuta. Então, o que acontece é o que interessa no fundo. Agora, todo o massacre que está acontecendo, passando por cima dos direitos humanos e da própria Constituição peruana, como muito bem a professora colocou, isso é como se não importasse. Então, o Banco Mundial, que divulgou o último dado atualizado da economia peruana, tem esses índices ótimos, né? Enquanto economia, mas enquanto democracia importa menos. Então, o debate fora, né? E aqui eu estou trazendo, com todo o respeito, o meu olhar de brasileira para compartilhar com vocês, a mídia aqui maltrata desse assunto, muito pouco. E quando trata, é isso, né? Tem ali umas convulsões sociais no Peru, não importa muito, afinal de contas são povos originários, eles são chamados de indígenas, e o que importa é que é uma economia pujante. Então está crescendo, a nossa classe média aqui do Brasil, aqui de São Paulo, inclusive, gosta muito de viajar para o Peru, porque tem o guia Michelin dos restaurantes limenhos, então você escuta falar muito disso. Agora, o que ocorre, né, e essa militarização que é tão preocupante. Então, como que a gente pode dizer que esse assunto não tem a ver com o Brasil? Se a gente está falando de países como o Peru e que passaram por ditaduras e que a gente vê que é uma luta para manter a democracia, essa fraquinha formal de pé, e é uma luta gigantesca caso a gente queira ampliá-la para o resto da população e chamá-la de democracia de fato. Esse problema é comum aos países da região. Então, assim, a gente, como a professora disse, a gente tem que se solidarizar aos povos vizinhos e enxergar também os problemas comuns. Mas o Brasil faz um pouco o papel do avestruz, né? Coloca a cabeça ali, não quer olhar na sua região o que está acontecendo e nem traçar esses paralelos.
Mas, com certeza, até algo que a gente estava discutindo antes, se a gente tivesse tido um segundo governo Bolsonaro, a gente estaria vivendo uma situação muito parecida. Então, qual é o papel dos militares nas democracias latino-americanas, né? Acho que a gente tem que dar até um passo atrás aqui no Brasil, nos reconhecermos enquanto latino-americanos, que acho que é um problema que a gente tem aqui, que a gente fala, não, mas eu sou brasileiro, eu sou ocidental, né? Quantos alunos meus já teve discussão dentro de sala de aula, eu sou ocidental, eu falo, sério? Ah, mas geograficamente sim, mas o Ocidente não é só um critério geográfico. Né? E aí você se descobre não ocidental e não branco quando você é de classe média, né? Vai fazer a viagem para a Disney e tem que preencher lá o formulário, você é latino ou branco? Né? Então, a gente tem um problema profundo aqui de identidade no Brasil, o que me assusta, já fazendo outro paralelo com os nossos vizinhos, que também tem essa questão. Né? Quem somos nós? E o quanto a colonização deixou traços profundos, fraturas e marcas nas nossas sociedades. E eu acho que tudo isso reflete nas nossas democracias, também fraturadas, também cheias de problemas e que não alcançam justamente o restante da população. Então, aquela democracia, elas estão de pé formalmente, mas elas abrangem de fato todas as nossas populações. Aqui no Brasil, a gente poderia fazer um paralelo com a população negra e até com a população indígena, que a gente nem enxerga. Quando que a gente traz esse debate, né, aqui para o Brasil? Aconteceu agora por conta de um massacre que aconteceu com os povos Yanomami, mas senão você não escuta no debate político. Né? Então são problemas profundos. Voltando para a questão, né, eu dei uma volta, mas voltando para a questão, sim, a gente tem uma democracia, a gente pode chamar de muito frágil, se for colocar dentro de um quadro assim, acadêmico, né, dentro da literatura, mas que se assemelha para a maioria da população a uma ditadura, e uma ditadura que massacra os mais fracos, os mais pobres, os mais vulneráveis. Obrigada por estarem aqui, obrigada a Sandra por trazer esse tema tão importante, não, que temos que trazer também como migrantes, como mulheres. Então concordo tanto com a Soledad como com Flávia. Efectivamente, eu acho que estes governos autoritários utilizam artifícios da democracia para se validar. Não? Então, eu vou tentar fazer paralelos também. Não? Então, com o golpe de Estado da Bolívia, e vemos que novamente as mulheres somos utilizadas para validar esses golpes de Estado, essas ditaduras, não? Porque tanto em Bolívia como no Peru se utiliza uma mulher para assumir esse lugar. Isso é muito simbólico. Não é simbólico porque estamos em um momento onde o feminismo está, não? Questionando várias coisas da estrutura patriarcal que temos, machista e tudo isso, e colocar mulheres é como dizer, então, uma mulher não vai atacar tanto, não vai questionar tanto, porque nesse momento não se utiliza de vários elementos, como essa sororidade, não, para justificar que essas mulheres sejam utilizadas como títeres, não? Mulheres que todavía están dentro de esa noción del machismo, ¿no? De ese machismo estructural para ocupar espacios de poder. También escuchando a mis compañeras, pienso mucho, ¿no?, en el tema de quién sabe votar, porque muchas veces, o en Bolivia, y algo que acontece en Perú, se ve a las personas de las naciones indígenas como que no saben votar, ¿no? Entonces, como no saben votar, su voto no es válido. Entonces, en el caso de Evo Morales, en el caso de Pedro Castillo, ellos no deberían estar ahí. Parece senso común, blanco, que no se identifica con lo que representa la mayor parte del pueblo que tiene raíz indígena. Entonces creo que ese es un elemento que no podemos perder de vista, ¿no? Porque incluso la media de derecha hace ese juego, ¿no? Que son personas que ni saben por qué están yendo a oponerse, están siendo manejadas, o les están dando, no sé, comida y están yendo, no saben ni por qué están ahí, ¿no?
eu estava na Bolívia quando aconteceu tudo isso, fiquei 2 meses na Bolívia e consegui ter outra perspectiva, não? Porque em Bolívia se está acompanhando fortemente o que acontece no Peru. Quando eu estava no Brasil, pouco e nada ouvi, mas na Bolívia, pessoas se informando muito pelo TikTok, não? Com pessoas que estão nas movilizações subindo muitos vídeos de TikTok, porque realmente você tem que fazer seus furos, não? Porque realmente é um cerco mediático, como foi feito na Bolívia, um cerco mediático para que não salga para fora do que se está fazendo, não? E incluso para desinformar a las pessoas que não estão nos lugares onde estão tendo os confrontos e as movilizações. Também concordo com o Flávio que é uma democracia formal, não? Porque onde você sustenta um governo com a força militar, com os militares, então, de fato, é uma ditadura. Se for uma democracia, você não precisaria do exército não validando o que você faz, não? A democracia em Latinoamérica nos ha costado mucho recuperarla, nos cuesta mucho mantenerla, porque todo el tiempo ella está en ataque permanente, siendo desestabilizada. Bolivia rápidamente, en un año, consiguió, por la vía democrática, ¿no? Salir de esa situación de golpe de Estado, pero no quiere decir que la situación está bien. Permanentemente se está en conflicto también. Y no solo en Bolivia, ¿no? En los países de la región se ataca permanentemente el tema de la democracia, porque hay varios intereses geopolíticos en juego, ¿no? Entonces, yo acho que es importante lembrar que cuando vamos analizando los casos de nuestros países, ver las similitudes y entender que es un juego donde estamos todos con muchos intereses que no son los del pueblo, sino de las personas que detienen el poder, ¿no? Y no les importa la vida de las personas indígenas, no les importa la vida de las mujeres, no les importa la vida de los jóvenes. Lo único que quieren es seguir avanzando con esas políticas de extractivismo, ¿no? Porque es eso, al final de cuentas, Latinoamérica es vista como un lugar para el extractivismo. Y grandes empresas transnacionales têm intereses, lobbies muito grandes para que aconteça todo eso, porque a veces nuestro análisis queda en que es algo simplemente del país y solo los conflictos, sí, mas también hay intereses económicos, ¿no? Y de elementos que no son del país, como una fuerza invisible jogando ahí, ¿no? Então eu acho que es importante que se generen esos espacios, porque pareciera que la democracia está, conseguimos y es eso, no. La democracia está todos los días en disputa, todos los días. No solamente por mantenerla, sino por quienes estamos en ese espacio democrático, ¿no? Indígenas, mujeres, estamos intentando ocupar, ¿no? Hay disidencias, también disidencias sexuales, intentando ocupar esa arena política. Y vemos que hay una resistencia muy fuerte que hasta pone en juego, ¿no? Las reglas de la democracia, como ha pasado aquí en Brasil, algo impensable para Latinoamérica, el ataque que se ha hecho en Brasil. Sería algo imposible de imaginar que acontecesse que ya aconteceu, ¿no? Então, acho que es importante como, no sé, como ir hilando esos puntos. Obrigada. Hola, hola. Obrigada, Giovana, Flávia e Soledad. Tem um problema muito grande no Peru, talvez em alguns outros países também, que ficou muito presente nessa crise, e é o fato de que o Estado e o Parlamento também anula constantemente a pessoa, homem ou mulher, camponês ou indígena, como ator político. Tanto assim que perguntam para eles nas manifestações, chegaram a perguntar para alguns deles: o que vocês querem? O que querem? Água? Escolas? Hospitais? O que vocês querem? Está ok, hospital? Vamos construir um hospital. Aí tem como uma anulação da pessoa como ator político. Então a presença deles nas ruas é um incomodo, né? Um incomodo assim, que estão querendo aqui? Tanto que a presidenta chegou a prometer coisas para eles, né? Eu vou dar não sei quantos milhões para tal região, para tal cidade, mas não é isso, não é esse o reclamo. Então vocês falaram várias coisas que me lembraram isso, né?
essa anulação do camponês ou do indígena dentro das manifestações como ator político. Tem uma tendência também a associar a presença do indígena ou do camponês com a violência. Se eles viajam, é a toma de Lima, né? Vão destruir Lima. Se eles saem das cidades deles, vão destruir a capital. O que nos leva a associar a manifestação com violência também. E anular também essa possibilidade de muitas manifestações pacíficas, que em algumas cidades aconteceram, mas que a presença da polícia virou elas violentas, quando não era inicialmente isso. Tudo isso nos leva a uma pergunta que livremente também, acho que eu mencionei também antes, de que forma estão presentes estes fenômenos de racismo, de discriminação, que é um problema super profundo, presente, não é de agora, é um problema de muito tempo atrás. Alguns historiadores falam que no caso do Peru, o problema se acrescentou muito na época da República, não na época da colônia. Apesar que na época da colonização, já o indígena era considerado menos, né? Como aqui também o negro, né? Era considerado não pouco inteligente, sei lá. Mas muitos falam que a divisão em classes sociais foi na época da República, das lutas pelas independências, nessas brigas por se livrar da monarquia espanhola. Tem outros que falam que o problema nasce, que é um pouquinho mais contemporâneo e que parte a partir dos anos 80, que foi o terrorismo no Peru, que durou praticamente 20 anos, entre o terrorismo e a ditadura de Fujimori, né? que tinha também mortes por causa dos atos dos militares. Então muitos falam que foi aí também, que foi aí onde se recrudesce todo esse tema do racismo, tanto que agora no Peru existe o verbo, não sei se se utiliza em outros países, mas no Peru existe o verbo terruquear, que é acusar a uma pessoa de terrorista, né? Então se terruquea com muita facilidade. As pessoas estão na manifestação pacífica e aparece a polícia ou os militares, imediatamente falam terroristas, vai para lá, imediatamente, assim, não é uma coisa que fique assim no recato, é uma coisa assim muito fácil de falar, tanto que as 200 pessoas que foram presas na Universidade de São Marcos foram acusadas de terroristas, né? E acho que não tinham nem livros de Mariátegui, como acontecia antes, sim. Eles não tinham nada, assim, e mesmo assim, só pelo fato de ser indígena, de ser migrante interno, né, um migrante interno do país, já era um possível terrorista, só pelo fato de lutar pelos seus direitos, já é um terrorista. Então, esses fenômenos de discriminação, de racismo, acho que podemos aprofundar um pouquinho por aí. Sim, eu queria um pouco, talvez, um pouco dentro da ideia da primeira pergunta, que eu gostaria de pontuar uma questão que não pode deixar de ser colocada, que o modelo do Estado peruano, olhem as contradições, o Estado peruano é o Estado neoliberal, e se fala que é uma democracia. Isso não existe, nem sequer a chamada democracia formal, entendeu? Porque essa Constituição de 93, que é de Fujimori, ele foi imposto, entendeu? Então, aí tem um debate em relação a isso, mas uma questão bem concreta, que esse modelo neoliberal, nos últimos 30 anos, tem destruído as estruturas institucionais, a destruir o suporte da população ficou no caminho. Um exemplo concreto é o que aconteceu na pandemia. A pandemia foi um exemplo trágico de nossa chamada democracia. O que aconteceu? Morreram pessoas na rua, as pessoas tinham que se virar por sua conta. Tinha que ir atrás de balões de ar para poder viver. Tinha que ir atrás nas ruas, procurando como se salvar. Só para vocês terem ideia, a crueldade desse modelo neoliberal imposto por Fujimori,
não chega nem sequer a comparar com o modelo neoliberal chileno. Na pandemia, o Pinheira, olhem, o neoliberal de Pinheira, falou, não, tudo bem, a empresa privada vai começar a atender aos que estão com Covid. Nem sequer isso o governo peruano fez. Nem sequer teve essa sensibilidade. Estamos falando de uma classe, não sei se a palavra certa é uma classe política de ultradireita que hoje está tendo poder, porque se uniram todos. Já não existem os partidos, digamos, de direita. Existem os partidos de ultradireita. Estamos com o pior da política na América Latina. Então, esse modelo gerou um cansaço, falta de paciência da população. E aí vem uma coisa que é importante, que vou entrar na questão do racismo. Quem começou a mobilização em Peru, quem começou a marchar, a reclamar, a protestar, não foi a capital. Não foi a capital. Foram os povos indígenas das regiões mais, é como falar do interior, são de Nordeste. Eu comentava, o professor falava, é como se o pessoal do Nordeste, dos mais recônditos lugares, teria saído para tirar a Bolsonaro. Então, esse povo, esse nosso povo, meu povo, saiu dos lugares mais, o que nós recuperamos, o que seria a nossa essência cultural, que é a cultura nossa, nossos ancestros, nossa história nas comunidades indígenas. Tem vários valores, mas eu vou concentrar em 2 valores importantes: a solidariedade, esse parte está inato, o trabalho coletivo, a luta, caiu vamos todos em cima. Então, isso mobilizou os setores mais indígenas do país. Então, não era da capital, é como falar capital de Belo Horizonte, de Minas, Belo Horizonte, não. Não falar capital de Ouro Preto, não. Foram os lugares mais afastados e eles têm um nível de organização incrível, um nível de organização, de potência, de resistência, que eles já não se amilaram de racismo. Eles chegaram a Lima dando a cara aos limeños que se creem brancos, mais ou menos um paulista pobre que se crê rico. Entendeu? Chegou o limeño, que é branco, é mestiço, mas todos em Lima hoje a população limeña, 90%, se não é mais, somos de origem indígena. Já não é esse povo branco da década dos 40, dos 50, dos 70, já não é um povo que você vê que somos indígenas. Que a cultura, a forma de resistência a nível nacional se manifesta a comida, que tanto vocês gostam, a comida peruana, as raízes são indígenas. Essa é uma resposta de resistência. Então, em esse contexto, chegaram os indígenas, chegaram e os racistas, a élite, que são os defensores do colonialismo. Então, o que mostrou esse movimento? Mostrou a decolonização da cidade. Vamos enfrentar essa cidade que sempre nos foi adversa, que sempre nos humilhou, nos maltratou. Então, eles enfrentaram, chegaram a Lima, sim, dos limeños chamados limeños puristas. Essa história urbana, como falam aqui. Então, se criou um setor em Lima que defende o Fujimori, quer que a filha de Fujimori governe. Então, esse setor está aí, é como não podemos obviar o bolsonarismo. Existe, está aí, vai ficar, mas temos que combatê-lo, enfrentá-lo. E isso que o meu povo está fazendo. Temos que enfrentar essas élites, temos que enfrentar os racistas. E o racismo se manifesta das formas mais cruéis, que só a gente ouvia falar em lendas históricas de nossos povos originários antigos, quando falar do povo de Ayahuasca, né? Então, Ayargueras, nós temos um
a Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa é um fascista, um racista. Ele nunca amou o nosso país. Ele agora é o virrei. Então, ele foi defender essa presidenta. Agora, ele ganhou o prêmio na Academia Francesa. Eu tenho a impressão que esses prêmios já não acredito mais que não recebe prêmio, tá? Eu já estou com as dúvidas dos prêmios Nobel, dessas coisas, porque está muito estranho isso. Então, esse racismo está latente em cada momento que a gente... Eu vou dar uma coisa assim rápida para vocês. A gente é do interior de Peru, né? Somos uns quechuas, de origem dos indígenas quechuas. Eu me lembro quando eu tinha 5 anos, nós somos vários irmãos, nessa época todos os nossos pais tinham 10, 11 irmãos, 11 irmãos éramos que chegamos a Lima, na década de 60. Então, a primeira coisa que minha mãe falou pelo trem, falou, a gente vai falar quechua só quando a gente estiver sozinho, porque se a gente chega falando quechua, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser discriminados. Já não vamos usar as tranças, a gente usava tranças. E minha irmã falava, não, coloca tranças, coitada da minha mãe. Depois de um tempo, a gente percebe que isso é uma forma de protegê-los. Porque ela achava de que se a gente se tornasse limeiro e falasse um espanhol perfeito, então significava que sofreríamos menos. Então, era uma estratégia de confrontar o racismo. Então, nossos pais, vossas mães, quando houve a eleição para o Castilho, houve um mês demorou para assumir o cargo. Se questionou os votos dos indígenas, se desacreditou dos votos dos indígenas. Então, o racismo está latente em todos os níveis da estrutura política do país. Então, se negou a possibilidade, se usavam argumentos de que como vão votar, esses são ignorantes, eles não sabem o mesmo que aconteceu, vão atirar a língua, vão sujar a cidade, vão cagar assim, falando em direito, falando que vão fazer cocô na rua, eles não sabem usar banheiro, eles eram uma humilhação tão grande. Então, todos os que são de origem indígena, mesmo morando em Lima, mesmo tendo maiores privilégios, não revoltamos com isso. Não tem como negar essa situação. Então, o racismo está, e o que é pior, o racismo e o machismo dentro da análise de gênero, como estão sendo agredidas as mulheres indígenas, é crueldade tremenda. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo onde uma indígena está correndo onde estão os militares querendo reprimi-la, e dentro do grupo de uma delas vai com os braços abertos, com o neném nas costas, porque é a nossa cultura, não é? Levar nas costas e os militares tiraram uma bomba no corpo dele. Então, a gente, e aí perguntaram a um soldado, que nós fizeram um estudo aí, perguntaram por que foi tão cruel fazer isso. Podia ser tua mãe, podia ser tua... Não é que esses choros, né? Choro é um término pejorativo que para nós não é pejorativo, mas é usado como pejorativo. Então o militar falou, essas cholas são feias, são gordas, apestam. Então, surgiu, saiu do mais profundo de muita gente, o mais pior que pode ter um ser humano. Então, se surge o ódio, e o ódio vem acompanhado com a violência, não tem como. Então, essa situação do racismo está presente, ainda está presente, vai estar presente conosco, lamentavelmente, ainda. Bom, mas eu que falava com a professora, falava, isso nos vai trazer, o problema não vai acabar tão fácil, vai demorar. Assim, e aí vai depender muito da solidariedade internacional, dos mecanismos internacionais, porque a gente já tem muitos processos contra a presidenta
ela sai de presidente, ela é presa. Ela vai ser julgada como foi Fujimori, porque ela cometeu um ato de matança contra os indígenas. Então, é por isso que ela se aferra também ao poder. No fundo, é a fragilidade, a debilidade. E ela tem origem indígena. Olhem a contradição. Ela é mulher, ela tem origem indígena. Então, são muitas variáveis que se juntam. São muitas variáveis. Então, o racismo é estrutural, o racismo nos acompanha desde a época da colônia, nos acompanha hoje, nos vai acompanhar. Mas aí uma coisa, frente à adversidade, surgem coisas boas, né? Nem todo está perdido. Nem todo está perdido. Hay muita coisa boa que está surgindo. Está surgindo como resposta à resistência. Então, essa resposta vai ser dura. Eu não acredito numa guerra civil, isso sim tenho certeza que não. E nessas condições atuais do meu país, e na América Latina mesmo, já essa época da década dos 60, 70, da guerrilha, isso já não é parte deste momento histórico. Nós sabemos este momento conjuntural, não sabemos daqui quanto, mas o que sim está certo, que Lima aprendeu a ver os povos indígenas lutando. A luta foi uma escola para todo o país. A luta dos indígenas. Não sabem falar, olha, não sabem das leis, olha essa liderança. Surgem desses povos que chegaram hasta Lima e que estão fortes, chegaram muitas mulheres com muita sabedoria popular. E aí vem uma questão que a gente vem questionando a academia. Porque a academia no Peru é da mais reacionária, não sei se a palavra reacionária existe aqui, não estou generalizando, sim. A minha universidade, onde eu fiz o mestrado em São Marcos, é uma universidade que é a mais antiga da América. Uma universidade que está assim, uns 25, 30, era a mais prestigiosa da América, estava no ranking das universidades, estava no primeiro lugar. Então, o racismo, a penetração da mentalidade colonialista chegou às universidades e se instaurou. Agora, a academia peruana, em geral, tem muita influência, o que eu chamo eurocêntrica e pró-americana. O que fez Fujimori? Mandou fazer a todos os professores da universidade pública, com pago, com todo financiado, para fazer mestrados, doutorados. Chegaram todos, como dizíamos nós outros, em linguagem mais popular, lavaram a cabeça. E cadê esses acadêmicos? São poucos. Cadê esses acadêmicos que não falam nada? Que estão escondidos? O silêncio dói. Porque, na teoria, são maravilhosos. Mas o silêncio de omissão é cruel. E por quê? Gran parte deles são brancos. Aí vem a questão do racismo. Aí vem do que nós denominamos como a decadência da epistemologia. A epistemologia decadente, que vê ao outro incapaz, porque eu sou a que sei tudo, você não sabe nada. Então, a história não me interessa. O potencial cultural não me interessa. Então, o racismo se manifesta em diferentes formas. Em diferentes maneiras, em todas as dimensões da população peruana. Quando meu filho, eu me lembro quando estava em Peru, só para acabar já, quando meu filho estava postulando porque ele queria ser piloto de aviador, ele queria ser, eu estava em Peru esse tempo, então meu filho queria ser aviador. E meu filho, porque eu casei com um branquelo, meu filho é mestiço também, ele ama nossas origens. Então ele é claro, de pele clara, cabelinho mais ou menos claro,
estavam nas forças, nas élites. Você, por exemplo, são as universidades estão elitizadas. A diferença do Brasil, as universidades públicas estão em pior situação que as privadas. As privadas são as que dominam. E é essa élite que governa o país de face desde mais ou menos uns 80 anos. Quem centrarônico, e aí vem novamente o racismo. Por que tanta persecução ao castigo? Não é que se ele está correto ou ele está bem, isso é outro debate mais longo. Mas por que tanto ódio, tanto oposição? Porque ele tem origens indígenas. Porque ele também pertence ao que não está, e ganhou, o que não é para as elites peruanas, ele ganhou esse índio, esse indígena, não sabe de vestir paletó. Então, você percebe que o racismo no Peru está tão duramente em todos os níveis. Então, combater isso, as mulheres e os homens indígenas do meu país estão dando lições. Todos os que da minha família tem um setor que se acha branco também, não tem nada de branco. E até eles se sensibilizam. Nossa, como eu estava lembrando quando a minha avó, quando ela chegou pela primeira vez a Lima, eles não deixaram sentar no ônibus. Falaram para ela descer do ônibus, porque estava com polheiras, porque estava com sua roupa típica. Então, minha irmã, minhas irmãs que se achavam brancas, se achavam bem, nada com os indígenas, até ela chorava. Então, mudou muito, e eu, como falei, finalmente, esta questão do racismo, esta questão da fragilidade da nossa democracia, esta situação, vem outro período. Eu acredito, vamos a demorar ainda. Eu não quero colocar fecha, data, nada disso. Mas eu acredito que esta crise ainda nos vai acompanhar, mas logo passado, porque os processos são, para mim, dialéticos. Eles vão e voltam, hoje estão em alta, elas descem de novo. Então, vamos chegar em um momento histórico onde vamos ser outros, onde vamos a ser outros. Então, isso que nos move um pouco dentro da lógica de esperança. Já não seremos, talvez estemos como os irmãos, nossos irmãos amados, que nos fizeram odiar, que odiássemos em essa crise, os irmãos bolivianos. Fizeram de tudo. A mídia se encarregou, mas como o Peru vai ser como uma Bolívia. Não conseguiram. Ao contrário, conseguiram, mas porque todo o Sul agora se identifica com Bolívia. E pronto, não precisou infiltração, nada disso, não precisou nada disso. Naturalmente. Porque os povos são assim, eles não se separam. Desculpa. Imagina. Obrigada, Flávia. Olha, fantástica a fala da professora, porque ela combina a prática, né, trouxe os relatos do que acontece na realidade, ali no dia a dia, e também do academicismo, mas fazendo uma crítica a ele também, a essa nossa mentalidade eurocentrada, né? Bom, essa questão do racismo, ouvindo a fala da professora, o que me fez pensar? A gente tem que discutir a branquitude da América Latina. Essa branquitude. Porque não é possível a gente ver o mesmo cenário sendo repetido. Me fez lembrar muito da Bolívia, porque viveu um processo anterior, então, né, ao que me parece que o Peru está vivendo agora, o que a Bolívia viveu antes da ascensão do Evo, quando os povos originários saem às calles, às ruas, para mostrar a força do Evo, porque esse era o líder, né? Ele tinha se tornado o líder do movimento cocaleiro e depois de movimentos de povos originários que se juntam em torno dele. E aí que mostra essa força da organização dos povos Quechua e Aymara, organização política, que a gente fala de política como se, e isso é recorrente, não soubessem se organizar politicamente, não, eles não sabem, eles não entendem o que é a democracia, eles vivem a democracia na prática dentro de uma tradição, né, incaica, que é desconhecida, porque, né,
a matriz aqui curricular, as universidades não falam disso agora, que a gente começa a discutir isso dentro de sala de aula e com muito custo, né? Então me lembra muito o que aconteceu na Bolívia, que viveu todo esse ciclo antes e que levou à eleição do primeiro presidente, que é um representante de povos indígenas. Então, tomara, eu compartilho dessa esperança que as coisas mudem também no Peru, né? O Peru não viveu o mesmo ciclo, no mesmo período que a gente chama de onda rosa, que foi ali comecinho dos anos do século XXI, quando a maioria dos países aqui da nossa Sul América, né, América do Sul, viraram a chave, elegeram governos de esquerda ou centro-esquerda. O Brasil também estava dentro disso. E o Peru demorou mais um pouco, foi lá a partir de 2011. Mas veja a reação como é fortíssima. É outro paralelo que a gente pode fazer em toda a região. A reação, igual aqui no Brasil, a gente teve um governo reformista, ou a gente vai chamar de governo, nossa, radical. A gente não teve nunca. Governo centro-esquerda, a gente pode chamar, governo Lula 1, Lula 2, né, eu estou me referindo. A reação é desproporcional, porque não aceitam o mínimo, né, de reivindicações dos movimentos sociais, das pessoas mais pobres, das pessoas pretas, das pessoas indígenas. Então, e isso é muito comum. Então, conforme a professora ia falando, eu ia pensando, mas aconteceu a mesma coisa na Bolívia, de formas diferentes acontece isso no Brasil também. Então, o que é essa branquitude que tem uma mentalidade ainda colonial e que faz com que a gente se odeie? Então, a América Latina se olha no espelho e não se reconhece. O Darcy Ribeiro falava um pouco isso, né? Que isso é comum, não só no Brasil, mas nos nossos outros países, de olhar sempre ao redor, não enxerga nada. Então, um olha para o outro, não se enxerga. E quando pensam no exterior, né, nas relações internacionais para fora, olha para o norte, é o Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa. O Brasil, pior ainda, porque se o Brasil olhasse para frente, ele veria o continente africano, ele não enxerga. Quando você fala, o que tem na frente, geograficamente, do Brasil? Ah, é a Europa. Então, a gente não se olha no espelho, né? O Darcy tem um livro, A América Latina Existe, que ele fala justamente isso. A gente não se reconhecer, mas a gente quem? Quem que está causando isso? Então, é uma questão que a branquitude, as branquitudes, né? Das nossas elites precisa ser mudado. Eu tenho esperança que, claro, né, com as novas gerações, até a professora comentou das universidades, aqui no Brasil a gente passou por um processo de renovação das universidades públicas, em que a gente vê hoje, você vai no campus da USP e você vê pessoas pretas. Você não via isso há 10, 15 anos atrás. Não via, você via uma pessoa ou outra, um aluno ali perdido. Hoje você vê, e nas federais ainda mais, né? Então, e aí, expandindo para o resto da América Latina, você vê essas pessoas agora chegando dentro dos ambientes para fazer uma transformação. Só que isso ainda vai levar tempo, são processos históricos que levam tempo. Enquanto isso, ou seja, o novo ainda não nasceu, a gente ainda não viu as coisas novas acontecendo e a gente precisa continuar lutando, como a professora também falou. A democracia se faz no dia a dia, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem menos essa ideia. Por tradições Quechua e Aymara, vocês têm mais essa ideia de que a luta é contínua, porque vocês estão lutando desde que o primeiro colonizador pisou aqui. Agora, a gente precisa incorporar isso, aprender com os nossos povos originários e dos Andes, da região amazônica, que a luta é todo dia, a democracia se constrói todo dia, assim como a luta contra o racismo. Porque, voltando ao que a gente estava falando de democracia, como que a gente vai discutir democracia num país extremamente racista, né? As duas coisas não podem mais andar juntas, né? Um racismo estrutural perpassando as instituições democráticas. Ou você tem uma coisa ou outra, e a gente precisa avançar na democracia, mas para isso é luta, é discussão, como vocês estão fazendo aqui, diária, né? E principalmente junto aos mais jovens, para que continue, para que tenha a continuação dessas lideranças. Porque não sei se vocês viram a Guifara aqui. Essa é a nossa bandeira dos nossos povos originários.
Então, o que me dá esperança é que meu povo em Lima, em todo lugar do Peru, estão fazendo protesto, carregando a huifala. Esse é o maior simbolismo para recuperar uma forma de resistência. Então, isso é importante, você me foi comentar esse detalhe. Bom, Soledad, porque nem todo mundo conhece. Obrigada. Giovanna. Obrigada. Vou tentar complementar as falas assim, maravilhosas das companheiras de mesa. Eu estou morando no Brasil há 16 anos e eu acho que isso me ha permitido compreender um pouco melhor o racismo estrutural também que temos, em países como Bolívia, Peru, Equador, porque aunque não tivemos uma história escravagista como o Brasil, e quando se funda as repúblicas e legalmente se acaba com a escravatura, porque tinham escravos, bem menor proporção mas tinha, mas os indígenas siguen sendo escravos, por outros mecanismos que os colonizadores se apropriam das comunidades, terminam todavía escravizando. E fora do Brasil, em nossos países, o racismo se encubre por el tema recorte de classe social. Então, se você vai à universidade, então você se empieza a vestir de um jeito, falar de um jeito, aunque tua cara está no tipo indígena, então você não é mais. Então, acho que é um pouco diferente do que eu percebo que acontece com o racismo aqui no Brasil. E nesse sentido, como acompanhei desde Bolívia um pouco o que acontecia, primeiro, uma coisa que me traz muita esperança é ver o tema da irmandade, porque hasta uns anos atrás, em Bolívia não se tinha uma boa relação com o Peru, não se tinha um preconceito, porque a xenofobia e a discriminação estão em todos os lugares. E agora, quando eu estava lá, eu fiquei super contente, vendo a minha família, primos, todo mundo assim, como muito atento ao que acontecia em Peru. E sentindo também que acho que estamos avançando essa aspiração que temos, porque as repúblicas se construíram dividindo nossos povos, os quechos, aymara e outras nações originárias, que nos colocaram dentro dos limites territoriais desses estados-nação. Mas agora estamos vendo um momento onde eu me enxergo assim como boliviana, mas quando vejo a Sandra ou Soledad, me reconheço como quechua. O afecto é muito mais profundo por aí que solamente, não sei, pensar como latino-americana, por colocar. Então eu sinto que é um processo que está acontecendo, com a Argentina, com Chile também, com os países que têm povos originários ou filhos que empiezan a reconocer que tienen un origen, en los povos originarios, por más que ellos no se identifiquen, mas saben que sufren racismo y discriminación pelo fenotipo. Então, eu acho que nos últimos anos é um tema que se ha acercado mais. Tristemente, eu acompanho também que é um processo paralelo temos sobre a folclorização, Então, no Facebook, na vida. Então, tenho pessoas conhecidas do Peru, que todo o tempo estão com essa coisa do Peru, não sei o quê, sacando foto com aguaio, tipo essas coisas. Falar, eu sou peruana, orgulho, mas em todo o conflito, em nenhum momento se posicionaram, nem compartilharam uma notícia do que estava acontecendo. Não? E isso é muito sintomático, porque eu vejo também em Bolívia. Então, é lindo, porque é folclórico, porque sei lá, mas não chega a politizar isso. Porém, eu entendo que isso é um caminho também. Que essas pessoas já se identifiquem com elementos que seriam lidos como só dos povos indígenas, eu acho que é um avanço. E vamos a ir profundizando para ganhar essa consciência, porque precisamos ver para essa herida colonial, precisamos reconciliarnos com esse processo, precisamos nos amar, porque o racismo faz que você se odeie. E ainda acho que na Latinoamérica nos odiamos muito, Então, nesse sentido, eu fiquei
não? Pensando em um horizonte mais amplo, que achei interessante essas hermandades, o tema da Huipala que traz a companheira Soledad, que é um elemento, não? Uma bandeira que os povos sentem que los representa. Não? Eu vi vídeos de pessoas peruanas cantando, não, Bolívia nos adota, porque creio que um político peruano falou que se foram para a Bolívia. Não, e também o uso político disso, porque eu lembro que várias notícias saíram, políticos peruanos denunciando que Evo Morales teria entrado no Peru e que seria ele e sus hordas que estariam causando todo isso. Não? Então, é interessante ver como, incluso nesse sentido, isso é racismo, não? Para atacar isso que não se quer. Mas eu falava mais cedo com Sandra e Soledad que quando se quebra essa estrutura estabelecida, não tem volta atrás. Não, Bolívia é outro país. Eu migrei no Brasil em 2007, quando Evo Morales entrou na presidência. Vocês não sabem, não há como comparar como era a Bolívia antes e como é agora. Não? E eu vejo o Peru e acho que aconteceu algo assim. Não? E quando você se dá conta que você tem direito, que isso é seu também, e não há um retrocesso. Então, acho que estamos acompanhando um processo onde há muita resistência, mas também as novas gerações estão disputando esses espaços. E vamos a ter que ser as que vamos incomodar e questionar, não? Pessoas que folclorizam ou que lucram com a cultura indígena vão ter que, sim, se posicionar, vão ter que falar claramente qual se posicionam em relação aos conflitos políticos. Como se vê isso com a Milena Huerta, por exemplo. Nós, uma cantante jovem, não gosto muito, eu não prêmio Vinha del Mar, mas eu vi na página dela, porque eu seguia, que muitos peruanos questionavam. Questionando, e acho que é isso mesmo, temos que constranger, não? Entendo, igual que o governo peruano está perseguindo alguns artistas indígenas, não? Que ajudaram com pouco dinheiro, não com muito dinheiro para as mobilizações, para comprar alimentos, e estão em processos, não estão presos. Eu entendo que os artistas, por esse discurso de não politizar-se, às vezes querem eximir-se, mas se você está com elementos indígenas lucrando sobre isso, você tem que se posicionar. Não, e acho que esses lugares, nos movimentos sociais, nos coletivos, somos os encarregados de gerar esse incômodo, de questionar, de falar de coisas que não se querem falar. Não? E essa é também uma forma para mim de lutar contra esse racismo que há. Porque trazemos nossos corpos, não? Nossas corporalidades a esses espaços de disputa, para colocar essas pautas que nos hermanam, porque o tema do racismo está em todos os lugares que fuimos colonizados, saqueados. Não? E agora nos começamos a hermandar, não somente como Latinoamérica, não? Em base a lo que eram as nações, os estados, as repúblicas. Nós, que agora em Latinoamérica estamos profundizando numa luta que já é antiga, não? De arraigar, de reconhecermos como povos indígenas, de reconhecer e ter orgulho. E eu acho que esse é um processo muito interessante, não? Porque as coisas se quebram, tem que se quebrar para que nasça algo novo. Então eu sinto que estamos em muitos processos onde se estão quebrando essas estruturas e algo novo se perfila. Obrigada, Giovana. Antes de passar para algumas perguntas de vocês, eu só queria acrescentar sobre Evo Morales. Eu fiz uma cronologia. Eu posso fazer uma cronologia também de todas as culpas que jogaram da situação do Peru. Jogaram a culpa no Evo Morales, jogaram a culpa de que se matavam uns a outros os indígenas, inventaram que as balas foram trazidas não sei de onde, e os médicos demonstravam as necrópsias e falavam, não, ele se atirou sozinho, né? Falaram tanta coisa assim, negando as responsabilidades, que foi incrível. Vocês que são da Fiesp, os alunos devem fazer um estágio no Peru. No Peru tem tudo de bom e tudo de ruim. O melhor estágio sociopolítico é no Peru, né? Tem que aí gestionar um estágio assim,
6 meses no Peru, vocês já sabem como que é a política de ruim e de bom. Eu queria também falar de coisas boas, né? Porque vocês tentaram falar coisas boas. Tem um historiador peruano que se chama José Carlos Agüero. Ele é filho de terroristas. Os dois pais dele eram terroristas, porque os dois pais foram assassinados pelos militares em diferentes momentos. Ele tem uma história impressionante. Ele está nas redes sociais, vocês podem seguir ele. Tem vários vídeos com entrevistas. Ele escreveu livros, não só contando a vida dele, sino também como filho de terroristas. De Sendero Luminoso. Ele escreveu livros também falando do perdão, ele como filho de pais que tinham um pensamento radical e também um perdão com os militares, com o Estado. E eu vi uma entrevista que ele fez há pouco tempo e o entrevistador perguntou se existia uma coisa boa. O entrevistador bem pessimista, né? E José Carlos Agüero falava, claro que tem coisas boas. E o entrevistador falava, mas que, impossível. Agora que vocês falaram de coisas boas, lembrei. Ele falou que é a primeira vez que se mobilizam tantas pessoas do interior do Peru, que é um fenômeno já por si, que se mobilizem tantas pessoas com poucos recursos, como falou a Giovana. Os recursos não foram de empresas milionárias, do narcotráfico também, né? Jogaram culpa no narcotráfico também, na mineria ilegal. Não, foram autogestionado pelas comunidades mismas. E aí essa mobilização pelas comunidades, essa solidariedade é uma coisa impressionante. Assim, foi a primeira vez na história que foi tão impressionante. O que está sendo, porque ainda se está mobilizando. A segunda coisa que ele falou é que se alguma pessoa dentro do Peru ou fora do Peru tinha alguma dúvida sobre como seria o governo da filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que é Keiko Fujimori, agora todo mundo sabe como seria, porque tinha pessoas que ainda colocavam em dúvida o autoritarismo dela, todas as condutas dos grupos fujimoristas, porque eles estão atrás disso, né, que está acontecendo. E a terceira coisa que ele falou foi um pouco o que vocês falaram também, que hoje, graças aos espaços nas redes sociais, os jovens estão falando muito, estão se posicionando e estão reconhecendo condutas racistas, discriminatórias, que antes ou eram muito normalizadas ou passavam desapercebidas ou não se questionavam tanto, né? Por exemplo, insultar a uma mulher aimara ou rejeitar um camponês, não era tão, era quase cotidiano, mas agora todo mundo está tentando ajudar aquele que não está olhando a olhar que essa é uma frase racista ou é uma atitude racista. E ele sentia, né, ele tem também feito várias pesquisas, que isso está sendo muito mais forte agora, provavelmente pelas redes sociais, mas também nos grupos de estudantes da sala de aula, né? Na sala de aula, mesmo que estejam polarizados, porque existe uma polarização assim, muito difícil, às vezes, para dialogar, mesmo com essa polarização, se está trazendo sobre a mesa aqueles debates que antes era muito difícil, pelo menos no Peru. Pelo menos no Peru não se falava disso, né? Se falava... A história do Peru sempre era muito folclórica também. Sempre a história do Peru passava pela independência e o descobrimento do Machu Picchu e das ilhas de Nazca e não sei o quê, e depois o boom da gastronomia. Sempre a história do Peru foi muito folclórica também. E agora estão muitos historiadores, analistas políticos, mulheres também, tem muitas mulheres historiadoras, politólogas, que estão tentando contar outra história do Peru. Esse fato, essa crise está levando a eles e a elas a fazer uma análise mais profunda da história. Porque, como falam os povos tupi-guarani, enquanto você mais conhece a sua história, mais compreende o presente, né? Então, eles estão indo muito para trás. Eu vi vários que estão tentando explicar o que está acontecendo agora, indo muito para trás. Isso eu queria falar, mas vocês já sabem o estágio, podem combinar conosco para ajudar vocês. Esse estágio. Alguma pergunta de vocês, participação, opinião? Eu queria fazer Obrigada. uma pergunta. Acho que dá para falar. Sim, dá para ver.
Em primeiro lugar, a minha solidariedade, a nossa solidariedade com as mortes, né, dos companheiros, né, dos irmãos peruanos, que eu tenho acompanhado e tenho sofrido muito. E estou assim, encantada. Desde a época do Castilho, eu fiquei envolvida na política lá peruana. E agora eu queria assim, saber, dentro de toda essa experiência que o Peru teve, né, uma esquerda fragmentada, 14 partidos tentaram no primeiro turno e ficou quem? A Keiko e o Castilho, né? Para não se repetir essa experiência, vocês veem a perspectiva sei lá, o Peru Livre se organizar com o Novo Peru, aqueles partidos centro-esquerda, para formarem uma coalizão, porque de repente pode ser que seja adiantada já essa eleição, né? Eu não sei como é que está a situação. Então eu queria saber a perspectiva. Eu passo para a Soledad. Só um pouquinho, assim, eu passo para a Soledad complementar. Historicamente, os partidos políticos no Peru sempre foram fracos. Tem, assim, 2 ou 3 que fizeram uma formação de líderes, que foi o APRA, né, um deles. O outro pode ser o próprio partido de Fujimori, porque passaram 20 anos e ainda estão aí tentando se apropriar do Peru, né? Mas os outros partidos, na verdade, são bem fraquinhos, são bem assim, que nascem, infelizmente, não de desejos de mudanças para as populações vulneráveis, para as populações que precisam, nascem de interesses pessoais, normalmente, de interesses empresariais. Vários partidos estão envolvidos com as universidades privadas. E, infelizmente, eu agora, pode ser que Soledad responda outra coisa, eu agora não avisoro uma liderança de um partido assim forte. Verônica Mendonça. Sim, não, infelizmente Verônica Mendonça está enfraquecida. Sim, não posso falar nada negativo porque eu admiro ela, acompanho o trabalho dela, até pensei fazer parte do partido dela em algum momento. Mas depois ficou muito enfraquecida porque em determinados momentos do governo do Pedro Castillo, que por erros do Pedro Castillo precisávamos dela se posicionar, ela não se posicionou. E aí perdeu muito apoio de muitas pessoas, incluídas muitas mulheres, assim, não se posicionou frente a condutas machistas, violentas, frente a fizeram várias modificações dentro do Ministério da Mulher que prejudicavam as mulheres e ela não se posicionou. Então foi meio what? Assim, né? Meio assim, quê? E aí perdeu muito apoio. Infelizmente, porque era nossa candidata, né? Mas infelizmente não. Eu não avisoro, eu estou acompanhando muito, tentando descobrir se dá para nascer algum Evo Morales, mas por enquanto eu não avisoro, não sei sobre isso. Por responder, isso demandaria mais elementos, né? Mas o importante é 2 coisas que a gente não pode deixar de pontuar. Uma primeira, que um momento histórico do Peru, o Peru foi o primeiro movimento de esquerda unida na América Latina. Foi um modelo. O PT se basou nessa experiência da esquerda unida. Isso estamos falando na década dos 80, 70, 80. Então, mas o que aconteceu? Aí houve esse grupo de Sendero Luminoso, que hoje nós, a esquerda, a denominamos como um movimento, na época, terrorista. A comissão, na verdade, aí todo um trabalho interessante sobre isso. Então, quem que é Pedro Castillo? Quem que é Peru Livre? Peru Livre, dentro de sua estrutura partidária, que é frágil também. Todos os partidos, como disse Sandra, são muito frágeis e inexistentes, muitas vezes só de nome. Então, o que acontece? Atrás desse movimento dele também há resquícios de Sendero Luminoso. Então, mas muito enfraquecidos. Mas tem gente também aí. Então, o que acontece? Essa derrota da esquerda unida com o surgimento do Sendero, porque o Sendero contribuiu ao fracasso da esquerda unida. Ele matou muitos líderes da esquerda. Nesse tempo eu era militante secundarista, então muito tempo, eu não sou tão jovem assim.
Então, em esse tempo, eles perseguiam as pessoas de esquerda, porque eles eram muito fundamentalistas. Então, hoje, do Sendero Luminoso já não existe, são resquícios, porque eles foram derrotados militarmente, politicamente também. Só que as forças, digamos, das élites, os reacionários, elas utilizam essa história porque foi traumática para nós. Mas, resumindo, não existe, eu não vejo uma possibilidade de pensarmos como um frente amplo, como fez Lula aqui. Eu, esses dias, conversava com gente muito cercana a mim, da esquerda, falava, nós temos que pensar, aprender algo do Brasil, algo do Chile, nós podemos, porque os movimentos, o que acontece? Esse movimento grande de mobilização, que houve até a capital das culturas indígenas, não teve partido político atrás. Então, isso, de alguma maneira, é uma mostra de quanto frágil é a esquerda no Peru. E fragmentada, extremamente fragmentada. Então, em um momento pensamos que também foi minha candidata, a Verônica, nós todos apostamos, mas como que essas forças da élite relevaram a Pedro Castillo nesse momento histórico da primeira eleição? Pedro Castillo não existia, então a direita se preocupou porque podia aumentar, o eleitorado da Verônica. Então eles lançaram a Pedro Castillo. Então, mesmo sabendo do mínimo mês existente, exato de Sendero, e que a direita na América Latina é assim, ela usa algum mecanismo para ver quem pode chegar e ser um freio para eles. Então, é isso, nossa esquerda é fragmentada, muito temos que caminhar, a gente tem e aí que vem uma das nossas dificuldades. Mas eu acredito que quem nos deu uma cátedra em termos de luta, de organização, foram os indígenas. Então a esquerda não pode deixar de tomar em conta em suas análises isso. Eles deram exemplo de união, se uniram os indígenas católicos, evangélicos, não interessava de que igreja é você, de que grupo é você, não, todos vamos. Então eu acho que eles deram lição de organização, lição de organização de unidade. Eu penso que a esquerda, algum setor, tem que reagir, porque a possibilidade, isso já é uma opinião pessoal, de que as perspectivas, se falava isso ontem com esse pessoal, que as perspectivas criar movimentos democráticos, criar frentes amplas, agrupar todos os setores, porque se pensarmos a esquerda, ela vai demorar muito tempo para conseguir, aqui Brasil é igual, aqui os partidos de esquerda mesmo, eles estão se mantendo, eles não têm protagonismo, quem tem protagonismo é o PT, e o resto se soma, e agora o PSOL que está crescendo, um partido de esquerda. Então, no Peru já vejo que isso vai demorar muito ainda. Mas a tendência é isso, eu falava de criar organizações, frentes democráticos, mesmo com os liberais, porque os liberais também foram extintos, os partidos de direita foram extintos, os liberais, digamos, mais democráticos foram extintos, eles também estão sofrendo isso, os jovens, certo? Então, esse, eu não sei se conseguiu responder você, mas mais ou menos isso. Obrigada. Os movimentos de mulheres em Peru estão crescendo e as indígenas nos deram uma aula de organização de feminismo. Fala com elas de feminismo, o que você está falando? Não, aqui as mulheres estamos à frente de mim. Então é muita coisa que temos que repensar, temos que criar novas, a gente, se não dialogar com eles, é muito que aprender. Obrigada. Alguma outra participação, pergunta? Não? Eu estava lembrando também, só para complementar novamente, escutei uma historiadora peruana, Carmen Eboy, que ela
mora em Estados Unidos, mas sempre está também produzindo muito material com a política peruana. Ela falava que os peruanos, não sei se é uma questão latino-americana, mas os peruanos temos muito a ideia de esperar um salvador. E esse foi um erro também nosso, porque esperávamos um salvador, alguém que nos salve do Fujimori, que foi Alejandro Toledo. Alguien que nos salve de Alejandro Toledo, ya está mal. E todo foi assim, meio sempre colocando muita expectativa, como se uma pessoa fosse salvar. E esse fenômeno levou a muitas pessoas a ser apolíticas, mesmo participando em coletivos ou em organizações juvenis, de estudantes, mesmo atuando assim no âmbito deles, viravam apolíticas, porque é o Salvador que vai fazer tudo. E ela opinava que agora não esperemos um Salvador, que todos trabalhemos assim desde nosso lugar, né? Desde onde estemos, trabalhemos em conjunto. Claro que as eleições vão ter que ser com partidos políticos. Se as eleições fossem amanhã, estamos sem problemas. Mas quem sabe dessa organização que não espere um Salvador ou uma Salvadora possa surgir alguma proposta, pelo menos para 2024. Para agora parece que não. Mas com esse movimento que está acontecendo, o nível de politização aumentou bastante. Então, os movimentos, as marchas, a politização dos indígenas, incrível. O nível de resposta. Então, eu acredito que esse processo leva para algo bom. Não tão curto prazo, mas leva. Sim, deu vontade de falar. Não, lembrando um pouco, né, dessa história, né, da eclosão de um movimento operário independente que criou o PT aqui no Brasil, né, que foi, na verdade, fruto das diversas resistências durante a ditadura militar, né, e a organização dos trabalhadores nas fábricas, em especial dos metalúrgicos, né, e que naquele momento histórico foi possível catalisar, né? Lula ele foi a grande liderança, continua sendo, mas há uma, na verdade, uma apropriação muito coletiva, né? Do que nós podemos chamar de luta por direitos, né? Mais do que essa coisa à esquerda, tal. Eu não gosto muito dessas caixinhas, sabe? Né? Eu acho que elas muitas vezes nos dividem e nos dificultam de nos enxergarmos, né, numa pauta que seja coletiva, que seja transversal e comum a uma grande maioria, né? Não sei, talvez no Peru o Sendero Luminoso tenha sido realmente algo extremamente nefasto, né, para a construção de uma alternativa, né, lá atrás eu digo, né, que não só a esquerda clássica, mas que, né, os movimentos sociais, os movimentos de luta de identidade, né, das várias etnias indígenas, dos povos originários, enfim, das mulheres, enfim, pudessem de alguma maneira, né, conseguir forjar um espaço coletivo, democrático e que pudesse vocalizar essas reivindicações, né, que pudesse vocalizar, na verdade, uma identidade, entre aspas, de classe, né, porque eu acho que aqui no Brasil isso foi um vetor muito importante, né, porque foi um processo de luta de classes, né, que houve esse amálgama, né, que o PT conseguiu vocalizar, né, e não é à toa que o PT segue sendo, né, um partido, o único partido de massas no país, né, porque assim, os outros partidos, né, tem os da burguesia, e a gente você não tem uma identidade coletiva da população, né, com a esquerda, né, mas sim com figuras e com o PT que segue sendo essa referência. Tanto que assim, a gente avalia, né, hoje, depois da eleição, só o Lula podia derrotar o Bolsonaro, né? Porque mesmo o Lula preso em 2018, a votação que o Haddad teve, né, não foi a votação do Haddad, foi a votação do PT, né, pela referência que a
apesar de tudo, mensalão e todas aquelas coisas que, enfim, né, golpe, etc., que todos já sabemos, o PT seguiu sendo essa referência, né, para uma grande maioria, em especial para o Nordeste, né, que, na verdade, assim, quem ganhou a eleição, né, agora, quem nos salvou do Bolsonaro foi o Lula e os nordestinos, né, a verdade é isso, né, o que aconteceu aqui. Mas, enfim, eu queria falar um monte de outras coisas, enfim, sobre as bases fundantes do Brasil, etc. e tal, o que isso significa em termos dessa dificuldade de identidade, né, com a América Latina, mas não é o caso. Mas só fiquei com vontade de falar um pouco isso, e que eu acho que da mesma maneira, pelo que vocês estão perguntando, um pouco da gente, do que a gente tem observado, da mesma maneira que o PT surge, né, num momento de grande ascenso de luta de massa do povo brasileiro, eu acho que talvez, né, essa seja uma centelha, né, para que nesse momento do Peru, né, algo de coletivo, né, que ultrapasse a fronteira de lutas pontuais, de reivindicações pontuais, de grupos fragmentados, né, que se consiga chegar num outro lugar, né, talvez numa frente e tal, e que possa realmente vocalizar todas essas lutas coletivas e essa necessidade realmente de mostrar, né, um contraponto às elites peruanas, como a gente tenta fazer aqui. E só mais uma última coisinha, as nossas democracias são jovens extremamente frágeis. Acho que o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro não é passado, né? Acho que isso é uma coisa que temos que ter sempre, né, alertas. Muito obrigada pela sua fala. Também tem uma última assim, característica que eu não queria deixar de mencionar no Peru, que a maioria das cidades, elas se sentem abandonadas, os cidadãos, né, se sentem abandonados pelo Estado. E aprenderam a sobreviver sem o apoio do Estado, assim, nem hospitais, nem escolas, nada. Aprenderam a sobreviver com as curandeiras, com as escolas rurais, com as organizações comunitárias, na Amazônia, com a natureza. E essa não dependência do Estado faz que muitos também ou não queiram entrar em política, mesmo sendo pessoas muito preparadas, que poderiam ser grandes líderes, mas também tem alguns deles que se estão mobilizando agora pela primeira vez também. Estão falando, não, basta, estamos abandonados 40, 50 anos e basta, agora vamos a ir a reclamar. E o lugar para reclamar é Lima. E por isso se olha para eles como inimigos, né, que estão chegando aqui para fazer bagunça. Porque estão falando, chega, né, podemos reclamar agora. Não tem lideranças assim muito definidas, mas de algum jeito assim para organizar essas mobilizações vai aparecer, né? Vai aparecer. Já estão aparecendo alguns, né? Aparecem de maneira sempre estamos acostumados, né? A política, porque sempre os políticos surgiram de Lima, só de Lima, todo centralizado. O modelo de gestão pública lá, de administração pública é centralizado. Tudo está centralizado em Lima. Mesmo que tentaram fazer processos de descentralização, não conseguiram, porque é muita corrupção, né? É bem complexo. Então, o que acontece? Até isso, os povos estão saindo, e os indígenas deram mostra de que não vai acontecer. E uma coisa interessante, esses dias conversaram com várias pessoas da esquerda, de diferente, e se estão golpeando o peito. Por que não tomamos em conta os indígenas? Por que não ouvimos os indígenas? Por que ficamos ao mar? Por que somos machistas? As mulheres estão saindo, a esquerda peruana é machista. Então, por que estamos? Então, esse fato já nos dá, de alguma maneira, que estão refazendo também. A gente brinca e fala, tá, tem que refundar essas cabeças, porque não dá para manter, porque o povo nos deu muitas lições. Agora sim vamos fechar. Já todo mundo cansado, né? Pelo menos já está chovendo, acho.
Eu queria pedir desculpas para você pela ausência do Lino Bottini hoje. Ele apareceu na divulgação, ele estava super empolgado de estar aqui, mas ficou com Covid. E achamos todos melhor ele não estar aqui hoje, né? Ele mesmo estava assim preocupado, queria colocar 5 máscaras, mas ele estava muito empolgado porque admira muito o trabalho das Guarmis, vem acompanhando faz um tempo já. E ele trabalhou na Bolívia, então é muito engajado com os temas de Latinoamérica. Mas me desculpo no nome dele, felizmente a Giovana ontem aceitou fazer parte da mesa, meio de última hora, mas deu certo, mesa feminina, né? Feminista. Vamos a fechar primeiro agradecendo ao Centro Cultural São Paulo, que sempre nos acolhe, a ajuda de Jonathan, que foi super legal, e eu vi que você escutou tudo, hein? Você pode dar uma palestra agora. De verdade, obrigada, Jonathan, obrigada às meninas das Guarmis que estão aqui, obrigada a todas as pessoas que não são de Guarmis e gostariam de acompanhar o trabalho da equipe de Base Guarmis. Estamos em todas as redes sociais, nos encontram no Instagram como Guarmis Imigrantes e estamos agora em uma campanha para aceitar mulheres voluntárias. Para ser voluntária do coletivo não precisa ser imigrante ou filha de imigrante, pode ser brasileira, não tem uma condição, só querer ajudar e fazer parte das nossas atividades. O coletivo está conformado por mulheres imigrantes ou filhas de imigrantes, também se você sabe de pessoas, mulheres que gostariam de fazer parte, o coletivo está aberto. Temos nosso Frente de Ação das Laquitas Inchiguarmis, que é um frente de música, que os ensaios são aqui no Centro Cultural São Paulo. Agora estamos também em uma convocatória de receber novas participantes, então são super bem-vindas. Avisem, divulguem, compartam a informação. Estamos recebendo novas integrantes e os ensaios são nos dias sábados aqui de 2h30 a 17h30 da tarde, os dias sábados. Podem vir, presenciar um ensaio e ver se vocês gostam. Acho que é isso. Muito obrigada pela presença. Continuem acompanhando o que está acontecendo no Peru. Sabemos que é difícil os noticiários de aqui falar alguma coisa que não seja Europa, Putin. Mas nas redes sociais tem vários lugares, especificamente os meios peruanos podem acompanhar Ojo Público, IBL Reporteros, La Encerrona, Rosa María Palacios, é uma boa jornalista peruana também, não sei, Pedro Salinas, né? Tem várias que estão nas redes sociais também. O José Carlos Agüero também estão fazendo. Agora tem muito historiadora e historiadora que está saindo muito a fazer entrevistas, a fazer análises do que está acontecendo, tentando aí colocar um grão de areia para a situação melhorar. E com Soledad ficamos muito tristes pelos mortos, queríamos até colocar algo, mas também tínhamos muito medo de ficar muito emotivas. Por isso que decidimos melhor não, colocar um vídeo, colocar os nomes deles, que são mais de 60 pessoas, agora está por cima das 70 pessoas já. Pensamos melhor não, porque aí ficaríamos muito emotivas e não dá para falar entre lágrimas, então, porque é muito triste tantas mortes. É isso, muito obrigada pela presença, acompanhem o trabalho da equipe de Base Guarmis e divulguem. Obrigada, boa noite com todas. Queria convidar vocês para uma foto grupal. Obrigada.